pretendo aqui abordar com vocês nessa aula de hoje as ordens monásticas. As cruzadas seria o segundo tema, mas penso que não dará tempo. Como visto, nós já discutimos aqui o surgimento de um fenômeno que foi conhecido lá no quarto século como movimento monástico. Se lembram? Sim. Olha só a sutileza. Claro que tem relações, mas há uma diferença entre o monasticismo, que é a fundação, especificamente a fundação das ordens monásticas, o chamado monaquismo, e o fenômeno do monasticismo que foi verificado no quarto século. Está muito próximo, mas há uma sutil diferença. Vocês conseguem identificar? Se vocês puderem... Professor, repete a pergunta aí, por favor. A diferença entre aquele movimento monástico do quarto século e da construção, da formação das ordens monásticas. Acho que foi o seguinte, porque aquele movimento, o movimento do primeiro século é porque eles não aceitaram aquela história de igreja-estado. E pelo texto aqui, esse movimento se deu nessa época por causa da imoralidade. Eu acho que a gente podia falar em sincretismo religioso. Sim. Bom, Silvana, isso mesmo, professor? Você identificou o problema tanto do monasticismo quanto também da formação das ordens monásticas. O problema é o mesmo. Nós vimos isso já. Por quê? Você tem uma adesão ao cristianismo de inúmeros sujeitos oriundos do paganismo, não é verdade? Isso. Porque essa adesão, em grande medida, ela ocorre por conta dos privilégios que são oferecidos agora àqueles que aderem ao cristianismo institucionalizado, a Igreja Imperial. Portanto, você tem um problema muito sério aqui, em termos qualitativos, eu vou chamar assim, sobre a experiência de fé cristã naquele período. Então, há um desencantamento de muitos membros da igreja com o quadro geral, principalmente em termos de moralidade e experiências pagãs que são incorporadas pelo cristianismo. Então, você tem já esse desencantamento no final do terceiro século. Se lembram lá de Santo Antão? Eu trago aqui a imagem, não é? Atanásio é o grande biógrafo de Antão, que ele é conhecido como pai, né, desse espírito da época, onde inúmeros irmãos vão para as regiões desérticas, se tornam eremitas, por exemplo, não é? Se isolam socialmente. Então, essa é uma grande característica daquele primeiro momento, e as pessoas vão consagrar a vida e acabam fugindo do mundo. Bom, agora, você tem, principalmente aqui no sexto século, principalmente aqui, a partir de Bento de Núrcia, não é? A construção da primeira ordem monástica no Ocidente, que é a ordem beneditina. Bento de Núrcia irá elaborar a primeira regra. Isso aqui, essa palavra ordem e a palavra regra, elas dão um tom agora de nossa investigação e marcam a diferença daquele movimento do quarto século. Por quê? Agora tem ordem. Veja bem, você está institucionalizando o movimento monástico. Por isso que é movimento. O movimento é sem controle. É algo que os indivíduos buscam, não é verdade? Vocês conseguem entender isso? Uhum. E, professor? Agora não, você tem uma instituição que é a ordem monástica. Surge então o quê? As abadias, os mosteiros, uma instituição que tem um ordenamento, tem um conjunto de regras, inclusive. Então você tem... A mosteira existe até hoje, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora há pouco. Curiosamente, eles estão firmes, viu? Só acredita que eu passei
Ontem, ali, depois do Novo Mundo, ali pra cima do aeroporto, na porta do mosteiro, tava escrito lá, mosteiro, não sei das quantas. Sim. E há um conjunto de representações que nós carregamos sobre o monasticismo, sobre as abadias, a vida no claustro, que são representações negativas. E eu pincelei para vocês aqui em outro momento, já em algumas aulas, salvo engano, 2 aulas atrás, que nem tudo foi desgraça, né? Então, nem tudo foi ruim. Então, nós veremos isso hoje, inclusive, em grande medida, a vida monástica, a vida nos mosteiros e nas abadias, preservou muito da tradição cristã, inclusive da própria escritura, não é? E a Bíblia, o conjunto dos livros canônicos, em grande medida, só foi preservado, só foi possível sua preservação a partir da construção dessa vida monástica, ou dessas ordens monásticas, porque a ênfase nessas ordens, além da clausura, de uma vida simples, de uma vida de oração, era também uma vida de dedicação às escrituras, leitura e escrita dos códices bíblicos. Isso é muito importante. A gênese, inclusive, das próprias universidades que nós temos hoje, está aqui no mosteiro. O mosteiro é a origem direta, as abadias e os mosteiros, das instituições medievais conhecidas como universidades. Então, isso aqui é de grande importância para compreender as representações e os fenômenos do nosso próprio presente. Nós temos universidade, mas de onde surgiram as universidades? Todos aqui passaram, em grande medida, alguns de vocês, eu penso, passaram pela universidade, não é? E essa é uma herança medieval. Nós acostumamos já a reproduzir toda uma representação muito negativa da chamada Idade Média por conta das apreciações negativas dos renascentistas, que depois será reproduzido também pelos iluministas. Nós carregamos esse ranço, mas nem tudo foi trevas. Nem tudo foi trevas. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui a representação do Bento de Núrcia, né? Incrivelmente, em nossas... Salvo engano, no nosso último encontro, nós abordamos a figura emblemática de Gregório Magno, não foi? Foi. Sim. Ele é considerado... Inclusive, aquela pergunta foi sobre ele, né? Que o senhor deixou lá na plataforma. Gregório Magno, nas minhas apreciações, nas minhas leituras, ele pode ser considerado o primeiro papa medieval. Se não é o primeiro, pelo menos é uma das figuras mais ilustres, mais icônicas da igreja no início do medievo. Falei para vocês da importância dele enquanto administrador, como pai da poimênica, da teologia pastoral, como grande evangelista que foi, não é? Então, ele não foi grande gratuitamente. Calvino, inclusive, muito embora o critique pela prática da iconodulia, não é? Aquela prática de veneração das imagens, aquela frase emblemática, contudo, ele teve muita importância, inclusive é congratulado pelo próprio Calvino. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque o grande biógrafo de Bento de Núrcia foi justamente Gregório Magno. E eu pontuei com vocês que Gregório, ele era também um monge. Se lembram? Lembro. E o mais ilustre monge beneditino que seguia a regra de Bento. Seguia a regra de Bento. A regra de Bento. Então, o primeiro a construir um conjunto de ordenamento, de regras para a vida monástica no Ocidente, e é seguido pelas ordens monásticas que surgem posteriormente, é Bento de Núrcia. Está lá no final do V século. Não é? Uhum. Então, o grande biógrafo da vida dele é exatamente Gregório Magno. Então, a Silvana já elencou aqui. E ela leu lá no texto, e essas são as defesas, inclusive um tanto quanto problemáticas, né, de nosso autor, do Ferreira. Por quê? O que ele enxerga aqui? Ele enxerga que as ordens monásticas, nesse caso,
foi uma reação contra o grande número, que ele chama de bárbaros, que entraram na igreja, trazendo consigo muitas práticas semipagãs. Essa palavra bárbaros, ela é carregada de muito sentido negativo. Eu preciso de tomar muito cuidado enquanto historiador, é porque o Ferreira, ele não é historiador de formação, ele é teólogo. Teólogo. Então, você atribuir barbarismo, né, a não ser na linguística, você usa isso na filologia para identificar a presença de elementos germânicos em línguas, em textos antigos, né, que chamam de germanismos ou barbarismos. Mas essa palavra bárbaro está carregada de significado negativo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É melhor chamar esses sujeitos como pertencentes aos povos germânicos, não é? Porque, senão, nós atribuiremos a eles um corte entre os romanos e os demais povos que acabaram se miscuindo, né? Interagindo, migrando para o coração do Império Romano. Então, dito isto, o autor provoca, né? O monasticismo, ele se torna um refúgio para os que se revoltavam contra a decadência daqueles tempos. E isso, ele tem muita razão, nós já trabalhamos isso com o movimento monástico, não é? Um desencantamento com as práticas, as representações, com a moralidade da igreja e a própria impiedade em relação à ortodoxia, porque a ortodoxia também, em grande medida, estava comprometida em razão das experiências pagãs que eram incorporadas pela igreja naquele período. Bom, aqui uma citação de um monge, de um beneditino, e ele escreve, atribuindo importância a Bento como a grande referência das ordens monásticas. E ele diz lá, por meio de seus filhos, quem são os filhos? Todos os monges. Ele levantou as ruínas da sociedade romana, esmagada pelos bárbaros. Olha aqui, o que ele está dizendo. Presidiu ao estabelecimento do direito público e privado das nações que surgiram depois da conquista. Quer dizer, as invasões dos povos germânicos. Quem, enfim, salvou o tesouro das letras, isso que é importante, e das artes do naufrágio que ia devorá-las para sempre e deixar a raça humana sumida nas trevas. É claro que as representações do Geringer está repleta de alguns preconceitos e também de referências renascentistas e iluministas, obviamente, mas ele não deixa de ter razão. Por quê? Porque o mosteiro, a ordem monástica, as abadias, foi um local de preservação das grandes tradições do passado, dos grandes textos do passado. Certo? Professor. Sim. Em certa medida, essa ordem monástica, ela tem a ver aí com o Ocidente, pelo que está falando aí. Certamente. Agora, já o monasticismo tinha mais a ver com o Oriente, né? Quando surgiu lá no início. Sim, mas você percebe que alguns sujeitos, grandes sujeitos da igreja, adotaram esses princípios monásticos e eram ocidentais, eram latinos, como, por exemplo, Jerônimo e Agostinho de Hipona. Tá vendo? A origem é o Oriente. Você lembra das nossas aulas? A origem é o Oriente. Mas acaba ampliando e tocando o Ocidente. A prova disso são as ordens monásticas. Não é? A herança é o monasticismo, lá do quarto século, mas que encontra ressonância lá com o Santo Antão. Né? Atanásio é o grande biógrafo de Antão, vocês se lembram disso. Bom, antes, porém, eu quero aqui apenas pontuar com vocês as mais famosas abadias, né, com inspiração beneditina. Então, a ordem beneditina, a influência de Bento terá reflexos nessas outras ordens, inclusive nas mais recentes. Eu pontuo aqui sobre a herança beneditina. Pelo menos 16 papas surgiram da ordem beneditina. Alguns enumeram 21, mas o mínimo, em termos de consenso, são 16 papas, é só uma nota que eu quero abrir aqui para esclarecer, surgem
dessa ordem, dessa influência beneditina. Então, ela não é desimportante. Nós temos aqui pelo menos 2 grandes abadias que surgem posteriormente, que adotam a norma ou o código beneditino, que nasce no contexto ocidental, obviamente, e francês. Nós temos 2 principais abadias aqui que vocês eventualmente se depararão em seus estudos posteriormente. Olha lá, a ordem de Cluny, ou cluniacense. Aí no seu texto do Ferreira, a grafia está diferente. Vocês perceberam? Ou não? Sim, eu estou vendo que no texto está diferente mesmo da coisa do senhor aí. Mas o certo, porque no texto está abadia de Clunia. Mas o certo francês é abadia de Cluny. Ou Cluny. Vocês estão enxergando aqui? Sim. Visualizando? Muito bem. Essa ordem... Professor, o abade poderia ser considerado um sacerdote? Sim, mas ele é o líder, ele é a pessoa responsável, o gestor, a figura mais importante na abadia. Mas então só tinha um abade? Geralmente sim. Geralmente sim. Por isso que ele tinha esse título de abade. O governo era centralizado. E é bom lembrar que todas essas ordens monárquicas, elas eram submissas ao Papa. Então nós temos aqui... O texto fala obediência ao abade e ao Papa. Sim, sim. Sobretudo ao Papa. Eles eram muito submissos. Então, inclusive isso, né, a ideia de submissão e de serviço é uma das ênfases em todas as ordens monásticas, o serviço e a submissão, né? Então, olha só, essas ênfases são importantes. Cluny, então, que é uma ordem, é uma abadia muito importante no contexto francês do século XI, veja bem, quais são as ênfases aqui? Celibato, é bom lembrar que todas são celibatárias, olha só. Submissão ao abade, ao Papa. Pobreza, esse é um ponto também que se encontra em basicamente todas elas. Basicamente. Né? Oração e leitura das escrituras. Isso é muito bom. Isso é bom. Você tem questões negativas? Claro que tem. Olha só, o celibato aqui é um problema. É um problema. Mas veja bem, outras coisas não. Aí você tem, só para pontuar, a Cister, né, que é também do final do século XI. Quais as ênfases lá? Olha o tanto que é parecido. Santidade de vida, que na verdade essa santidade de vida aqui é quase que identificada com a clausura, né? Simplicidade, trabalho físico, especialmente no trabalho manual, agrícola, na lavoura, né? Houve um grande ícone, uma figura ilustre, né, que foi o grande Bernardo de Claraval, que foi o grande opositor, não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre isso, lá daquele importante intelectual que está lá na França, em Notre-Dame, né, que foi o Abelardo. Abelardo, ele trouxe doutrinas que ameaçavam solapar a ortodoxia, inclusive a ortodoxia milenar da igreja, né? Abelardo de Paris? Ele era professor na universidade, inclusive, de Notre-Dame, né, lá em Paris. E ele é conhecido pelo grande romance que ele teve, né, com Heloísa. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Não. É uma história linda, uma história linda, linda, linda. Mas é trágica, né? Trágica. Ele se envolve com Heloísa, que era uma aluna dele. E Heloísa é uma mulher, uma moça, uma jovem. Era quase uma criança quando conheceu Abelardo. Abelardo já era um sacerdote, né? Também, é um clérigo, um intelectual francês, e que estava lecionando para Heloísa, uma menina, uma adolescente, e eles se apaixonam. Mas é um amor proibido, é uma coisa de novela, gente, é uma coisa assim, extraordinária. E foi um amor platônico? Não foi platônico porque eles se relacionaram mesmo. Se relacionaram. Mas no final se torna platônico porque, inclusive, ele se castra
Ele corta a sua genitália. A coisa é trágico. Porque o amor deles é proibido e o próprio o responsável pela Heloísa, né, acaba perseguindo Abelardo. Ele tem um problema muito sério com a igreja naquele contexto. E o grande opositor dele, que o mais famoso, é Bernardo de Claraval, né, um dos pais da mística medieval. Bom, só para pontuar e provocar a curiosidade de vocês depois, vale a pena ler Heloísa e Abelardo, viu? É um romance, tem até filme. Com fim trágico, né? Trágico. Bom, aí eu quero só pontuar com vocês aqui sobre a ordem agostiniana. Ela é importante por quê? Porque nós temos uma nova regra que é subscrita a partir de Santo Agostinho de Hipona. Então, a grande influência dessa ordem monástica é o próprio Agostinho. Quem são os famosos agostinianos? Tem dois que são muito famosos. Vocês conhecem. Lutero. Primeiro é Lutero, né? Mas tem um outro, que é muito caro, a Reforma Protestante, que, inclusive, Calvino e Zwinglio vão ter contatos intensos com ele e ele irá subsidiar a Igreja Reformada, a tradição reformada que nasce lá com Zwinglio. E depois, é Erasmo de Notre Dame, não é? Exatamente. Eu ouvi um vídeo se referindo a ele. Exatamente, Erasmo. Então, Erasmo, ele é um agostiniano. E é bom pontuar que alguns agostinianos são mendicantes. Entre eles, o próprio Erasmo. Erasmo é mendicante. O que é o mendicante? Ele vive na dependência da fé. Ele sai em trânsito, ele não para, ele não fica no mosteiro, ele não fica na clausura, ele está em contato intenso com a sociedade. Erasmo era um deles. Olha só. Aí nós temos, portanto, aqui, a partir dessa lógica, inclusive, os próprios mendicantes, né? As principais ordens são os franciscanos e os dominicanos. Vocês identificam os franciscanos com quem? São Francisco. E principalmente com o atual líder da Igreja Católica Romana. É mesmo. Papa Francisco. Então, ele é um franciscano. Quer dizer, como as ordens monásticas são importantes. E vocês percebem o discurso de Francisco e algumas práticas de Francisco, como ele rejeita, em grande medida, a pompa de seus antecessores? Ele é mais simples? Sim ou não? Sim. Verdade. Os hábitos são mais simples, né? E ele tem um contato, ele é mais popular. Inclusive para provocar, né? Porque tem muita tensão agora no seio da igreja e as pessoas recortam, inclusive, a fala do próprio pontífice, né? E isso dá pano para manga, há muita repercussão. Mas o que eu quero pontuar com vocês aqui, que como essas ordens são importantes, quantos papas, líderes da igreja, não saíram dessas ordens monásticas, inclusive o atual, que está dentro de uma tradição franciscana. Há um historiador muito importante, que é o Jacques Le Goff, que eu tenho sempre citado ele aqui, que é o maior medievalista que eu considero, de todos os tempos, ligado à Escola dos Análises. Ele tem um livro que ele se dedica especificamente à biografia de Francisco de Assis. Depois vale a pena vocês consultarem a obra São Francisco, de Jacques Le Goff, tá? O autor, que é o Ferreira, ele pontua algo aqui extraordinário, para vocês verem que nem tudo é trevas, nem tudo é ruim, mas há exemplos e há ações, práticas, atitudes que são valorizadas, que podem ser ainda apreciadas dentro dessas ordens monásticas. E o Ferreira faz questão de pontuar que os franciscanos, especificamente, foram grandes missionários. Eles, inclusive, tinham um contato muito mais próximo com as pessoas comuns e, sobretudo, dedicaram as suas vidas para salvar muitas pessoas que foram vítimas da peste negra lá no século XIV. E o Ferreira pontua aqui que há um número expressivo de cerca de 10 mil franciscanos que perderam a sua vida assistindo os moribundos vítimas da peste negra na Europa. Isso é um número assustador. Verdade. Agora imagine, pessoas, como isso fez diferença naquele contexto. Imagina, 10 mil franciscanos, mas é um número muito maior.
muito maior. 10 mil foi que faleceram, foram vítimas da peste negra, da peste bubônica, o ato de se dedicar no serviço e no trabalho que era realizado em benefício do outro, dos mais pobres. Isso é muito bom, isso é positivo. Viu, doutora Selene? Sim. Sim. Aí nós temos aqui a segunda grande ordem, que são os dominicanos. Esses aqui são pincelados com tons mais escuros, né? Quem aqui se lembra do nome da Rosa? Sim. Quem era Bernardo Gui? Não era o inquisitor? Ele era o quê? Era o inquisitor, não era? Ele era de que ordem? Dominicano? Ele era dominicano. Sabe por quê? Sabe por quê? Os dominicanos, eles serão o aporte fundamental da Igreja Católica Tridentina. Vocês sabem que a Inquisição, ela ganha forma, contornos expressivos com o catolicismo tridentino. Ai, meu Deus, o que é tridente? O que é tridentino? Vocês já ouviram falar de Contra-Reforma? Sim. Então, o que é a Contra-Reforma? Um movimento de renovação da igreja, mas que se movimenta e que se dirige contra e em resposta à reforma protestante. E aqui nesse período, no século XVI, logo na sequência, né, salvo engano, no início da segunda metade, há o concílio de Trento, não é isso? Vem de Trento. Então, tridentino, catolicismo... Eu pensei que viesse de tridente do demônio. Ah, meu pai, não, vem do concílio de Trento. Numa posição de respostas que a Igreja Católica dá à reforma protestante. Uma dessas reformas, ela só consegue ser conduzida através dos dominicanos, que irá subsidiar o quê? A Santa Inquisição. Quem é Bernardo Gui, lá no Nome da Rosa? O Inquisidor. Inquisitor, isso. Com cara de demônio, inclusive. Senhor. Mas nós temos outras figuras ilustres aqui, só a título de exemplo, né? Nós temos quem? Tomás de Aquino. Vocês já ouviram falar dele? Como já? Como não? Ele é o grande teólogo da igreja na chamada Baixa Idade Média, né? Então, lá no final da Idade Média. Então, ele é o grande teólogo. Ele é a grande referência. E, na sequência, nós temos um dos pré-reformadores, considerados pré-reformadores, que também era um monge. Quem? Savonarola, que está lá naquele contexto florentino. Savonarola. Exatamente. Aluno Savonarola estará num contexto italiano, né, em Florença, e ele é um monge dominicano. Aí o outro famoso, inclusive na América, é Bartolomé, ou Bartolomeu de las Casas. Ele era o grande cronista de Castela, quando a coroa de Castela está colonizando a América Central, ou o que nós chamamos aqui de Planalto Central mexicano, principalmente, toda aquela região ali, inclusive descendo até os Andes, né? Então, Bartolomé de las Casas é o grande cronista e, em grande medida, defensor, alguns entendem, né? Defensor dos autóctones, dos nativos, dos índios. Muita coisa do que nós conhecemos do período de colonização da coroa de Castela, de Fernando de Aragão, né? Vem de Bartolomé de las Casas. Então, ele foi um ícone, um sujeito muito importante naquele período de colonização aqui na América, principalmente na América espanhola. Muito bem. Eu quero transmitir aqui um vídeo, eu solicito vocês que prestem atenção, ele é curto e tem pérolas lá a ser apreciadas e ele é editado aqui no Brasil, tem uma qualidade muito boa, vai falar sobre o movimento monástico a partir de uma experiência monaquista, né, ou monástica aqui no Brasil, mas sobre essa grande tradição beneditina. Todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como o Cristo, pois ele próprio irá dizer: fui hóspede e me recebestes. E se dispense a todos a devida honra, principalmente aos irmãos na fé e aos peregrinos.
Em todos os hóspedes que chegam e que saem, adore-se, com a cabeça inclinada ou com todo o corpo prostrado por terra, o Cristo que é recebido na pessoa deles. A gente vem buscar essa paz aqui e encontra. Desse portão para dentro, a atmosfera é muito especial. Que maravilha. São deles, dos beneditinos, dos monges. A gente não encontrou em outros lugares essa paz que existe aqui. Clausura, votos, monges, abadia, abade, regra. Parece que entramos em uma máquina do tempo aqui no século XXI e fomos parar diretamente no meio da Idade Média. Não é bem assim. Hoje a série Em Busca do Sagrado nos levará para uma das expressões mais belas da espiritualidade cristã. Um jeito de viver a fé que tem a sua origem lá no século VI, atravessou o mar da história, floresceu na Europa e se espalhou pelo mundo inteiro. Estamos falando da espiritualidade da vocação beneditina. Os preceitos do Senhor são precisos. Viver essa rotina, viver a vida monástica é viver justamente essa busca de Deus, né? Viver esse chamado, esse primeiro chamado que todos nós como cristãos somos chamados, a vida santidade. A busca de Deus é uma coisa que me fascina muito. E vindo aqui no mosteiro, as pessoas talvez vendo as imagens aqui, assistindo, percebo assim que talvez seja muito fácil encontrar Deus aqui. É fácil encontrar Deus aqui no mosteiro? Cada lugar é fácil e é difícil, né? Na vida monástica nós temos algumas características que levam a essa busca de Deus. Uma grande característica é a oração das horas litúrgicas. Nós rezamos 7 vezes o ofício divino, né? Então nós já acordamos de madrugada, já para rezar às 4h20. 4h20. Exatamente. Eu lembro muito das palavras do meu abade. Ele diz assim: um monge que não reza, que não tem a busca de Deus, ele se torna com o passar do tempo um aborto espontâneo, que também serve para o cristão, né? Um cristão que não busca viver a radicalidade do batismo, que é a vocação primeira, né? Ele insiste muito isso para a nossa comunidade. Nós somos chamados a irradiar o Cristo pelo batismo. De onde e como sou eu que escolho. Casado, no Mosteiro da Ressurreição, na Cartucha, como padre diocesano. Eu escolho e abraço as consequências dessa escolha. Mas o que está por trás de tudo é a vivência do meu batismo. É a minha intimidade com esse Deus que vai acendendo as lâmpadas e vai me mostrando os passos que eu devo dar no meu dia a dia. A gente percebe que as pessoas relacionam o monge com os monges budistas, né, com a tradição oriental, com as religiões orientais, né, mas a gente sabe que a vida monástica é bastante antiga na igreja. O senhor pode falar um pouquinho como é que a vida monástica surge na história, na igreja? O monaquismo é um fenômeno religioso interconfessional. Ele não existe apenas no cristianismo, antes já existia em outras religiões, né? E na época de Jesus havia monaquismo. Os essênios eram um tipo de monaquismo e os terapeutas em Alexandria. De maneira que o mundo monástico foi com certeza conhecido por Jesus. E o monaquismo organizado, porque ele começa já na igreja nascente. Por exemplo, as virgens que se consagravam ao Senhor, ao serviço do reino, naquele momento elas viviam nas famílias, mas elas tinham um tipo de vida monástica. E os ascetas, né? Por exemplo, o monaquismo nasce estritamente ligado com a continência. Né? Jesus foi um homem continente, Jesus não casou, né? E tantos outros. Mas o monaquismo organizado ele vai nascer
no século IV, praticamente. Em alguns lugares, sobretudo na Palestina, no Egito, na Capadócia, e naquele momento que o imperador Constantino dá a liberdade para a igreja, né? Então, há uma queda de qualidade na vida dos cristãos e o monaquismo, inspiração, né, o espírito, né, em homens e mulheres, eles surgem quase que como uma contestação, né, para revelar de novo à igreja o essencial, né, que é a busca de Deus. É a partir da busca de Deus, é a partir do encontro com Deus que eu anuncio o reino. Senão eu posso correr o risco de me anunciar através da palavra do Senhor. Os chefes das nações se reunirão com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo. Desde o século IV, o monge ele serve à igreja naquilo que a igreja precisa. Se você for ver a história dos monges, durante todos esses séculos, você vai encontrar grandes intelectuais, até grandes construtores. Então nós não temos um trabalho específico, né? Dom André, no Abade, né, ele sempre diz que o monge ele é um batizado que optou por um espaço concreto da igreja, que é o mosteiro, para poder viver o seu batismo. Então não é nada de extraordinário, nem melhor nem pior, é um espaço, né? Como o Carmelo é um espaço, como a Cartucha é um espaço, como a Diocese é um espaço. E nesse espaço nós vamos buscar viver com dignidade e com radicalidade o nosso batismo. Quando nós viemos para cá, esse bosque é muito bonito, mas nós tínhamos embaixo, no terreno, um lago e tinham árvores nativas da região. E eu sempre gostei muito de plantas, na época eu tinha até muito tempo para isso, e eu trouxe 4 mudas e plantei nesse bosque. 3 morreram numa semana. E olha, adubei, cuidei, escolhi lugares e tal, e uma delas não morreu. E não obstante os cuidados todos, ela não se desenvolvia, né? E aquilo me implicava, mas por que lá embaixo ninguém cuida e vai, aquilo vai, né? Um dia, acho que entendi. Ela estava fora de lugar, que a acidez da terra aqui é diferente de lá, a luminosidade, a umidade, enfim, ela estava fora de lugar. Precisa de muito. A vocação na igreja é assim, quando eu estou no meu lugar, se eu me abro à graça de Deus, eu chego à estatura de Cristo, como São Paulo fala na epístola aos Efésios. O mundo hoje, de onde nós viemos agora há pouco, é permeado de barulho, de informação, de conteúdo. Como é que vocês lidam assim? Parece uma coisa extravagante, né? Estranha no mundo contemporâneo, um grupo de pessoas que queiram viver no silêncio. Como é isso? O silêncio também ele faz parte aí da nossa oração. O monge quando vai à capela, reza o ofício divino, né? Ele saindo do ofício divino, ele prolonga no tempo aquilo que ele rezou na capela. O silêncio ele faz você ter um encontro com você mesmo, na sua dimensão mais profunda, né? E acalma a alma, o silêncio. E a gente se sente mais na presença de Deus, é mais fácil. Devido ao silêncio, essa paz é de Deus, né? Vem dele. Por isso que é muito especial. O monge, num lugar da igreja, ele é chamado de uma maneira mais intensiva a viver essa união contínua com Deus, pela sua oração pessoal, pela liturgia, né? Mas ele não está isento de anunciar o Evangelho. Ele anuncia do lugar onde ele está. Então é muito importante na vocação monástica alguém que Deus tenha colocado na sua alma, no seu coração, o gosto pela vida interior, pela vida de uma certa separação, de silêncio, de estudo, de trabalho manual. Isso é muito próprio do monge, né? E é por meio desse trabalho manual que o monge oferece os seus esforços.
Mas o trabalho também é um meio de sustento da comunidade monástica. Assim diz a regra de São Bento: a ociosidade é inimiga da alma. Por isso, em certas horas, devem ocupar-se os irmãos com o trabalho manual e em outras horas com a leitura espiritual. O forte nosso hoje é a fábrica de velas, né? É o que mantém a nossa economia por um bom tempo, principalmente no período do Advento, onde nós confeccionamos as coroas do Advento, e na Páscoa o círio, né? Que vai, graças a Deus, vai para muitos lugares no Brasil. É uma forma de contribuir, que é uma peculiaridade também, né? Cada mosteiro ele tem uma linha. O Mosteiro da Ressurreição ele serve à igreja através da liturgia. Tem os salmos, né, cantados em português, e o trabalho das velas para poder embelezar a liturgia, né? A nossa meta é dar uma qualidade maior para a liturgia. O incenso que nós produzimos, né? Tem toda uma espiritualidade por trás. A gente tem a confecção do shotk, que é um cordão ortodoxo, que é uma forma da gente também manter a oração contínua, é uma forma também da gente poder catequizar as pessoas que vêm à nossa casa. Tende piedade de mim, pecador. Todo mosteiro tem dois espaços principais. Um espaço que é aberto à visitação, os hóspedes frequentam, incluindo a capela. Existe outro espaço que é próprio da comunidade monástica, que nós chamamos de clausura. Nesse espaço é onde os monges se reúnem, onde os monges fazem suas refeições, estudam, trabalham. E é na clausura agora que nós recebemos uma autorização especialíssima para a nossa equipe filmar. Então você vai ter a oportunidade de conhecer como é a clausura de um mosteiro, no caso aqui da Abadia da Ressurreição. Quem vai nos guiar nessa entrada agora é o irmão Eduardo. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Esse espaço aqui é o espaço onde os monges fazem a Estácio, nós chamamos de Estácio, 10 minutos antes das laudes e 10 minutos antes das vésperas. Os irmãos ficam aqui em fileira, né, em ordem monástica, e o abade à frente, né, e quando dá o horário, aí segue a fila, né, em procissão. O porquê disso, né? Nesses 10 minutos antes da oração, né, ele aquete o coração. Nessa sala aqui, nós nos reunimos todos os dias com o abade, e ela tem uma característica, né? Todos os dias nós nos encontramos aqui e escutamos um trechozinho da Santa Regra. Né? Então daí o abade também, nessa possibilidade de estarmos todos juntos, ele dá alguma informação, ele dá alguma notícia, uma informação importante, né? Mas o mais importante desse momento que nós nos reunimos aqui com o abade é escutarmos um trechozinho da Santa Regra. A tradição monástica beneditina remonta ao século IV, a figura de São Bento. Este grande santo nasceu em Núrcia, na Itália, por volta do ano 480. Em 529, ele funda o mosteiro de Monte Cassino, e é lá, nesse mosteiro, que o carisma beneditino se espalha por toda a Europa. Nesse mesmo mosteiro ainda ele escreve a sua regra, que é observada por inúmeros mosteiros no mundo inteiro. Eu lembro muito de um padre que me acompanhou em Teresina, o padre Antônio Cruz, que eu tenho uma saudosa memória, né? Quando eu fiz o retiro de opção de vida, que é um retiro destinado aos jovens, ele estava sempre uma música do Roberto Carlos, que ele diz assim: todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz, né? Então, se a gente tem a consciência que o caminho é pelo menos por aqui, a gente vai abrir mão de algumas coisas por esse algo maior, né? Se é o amor da vida, a gente é capaz de fazer tudo. Como um jovem que se namora por uma jovem, né? Ele é capaz de chegar mais cedo, se adiantar, né? Preparar, né? De enamorar, de seduzir a menina,
ao ponto de um dia chegarem a casar. Na vida consagrada é a mesma coisa, só lembrando que a consagração ela parte do batismo. Né? No batismo eu já me torno esse separado, eu passo a assumir, eu sou um tijolo nesse edifício espiritual. Quando eu opto para um estado de vida, que no caso a vida monástica ou o matrimônio, é um passo que eu dou dentro dessa consagração. A vida dos contemplativos ou a vida dos monges, né, é uma vida orientada, né, para súplica, para intercessão, para o louvor. Né. Então é nesse sentido, a vida se organiza para isso. Como é que o monge, aquele que se dispôs a sair da sua vida e mudar tanta coisa, como você falou, não é? Como é essa busca do sagrado? Essa busca pelo sagrado nós fazemos pelo próprio ritmo do mosteiro. Podemos dizer que já o toque do sino para nós já é esse chamado para a oração, o momento que nós estamos no ofício divino, temos todo aquele ritual, né? Isso nos remete ao sagrado. No momento que nós estamos na Lexio Divina, diante do ícone, isso nos remete ao sagrado, né? Que nos leva aí essa busca por Deus. Viram só, eu encontrei esse vídeo ontem, eu achei ele super interessante, porque nós temos essas tendências de sempre apresentar apreciações muito negativas do movimento monástico, e em grande medida há fragilidades, né? Você tem uma concepção de vida e uma representação, uma orientação de vida que bebe naquele orientalismo que nós já trazemos para vocês aqui em outras ocasiões, principalmente a partir de uma perspectiva dualista. Então você tem coisas que são importantes dentro do movimento monástico. Por exemplo, os jesuítas, aqui a gente está falando de ordens monásticas. Os jesuítas não eram uma ordem também? Sim, com certeza. Os jesuítas, essa ordem foi uma das últimas, né? Foi construída justamente no período tridentino, surge na Contra-Reforma como braço direto de auxílio da Santa Sé contra as incursões da Reforma Protestante. E principalmente numa atuação no Novo Mundo. Você tem aqui, desde o século XVI, desde o primeiro período de colonização, até o século XVIII com o Marquês de Pombal, vai expulsar os jesuítas daqui por conta de sua fidelidade ao Vaticano. Né? E eles não se curvam. Não só daqui, mas como das universidades em Lisboa. Sim. Por quê? Porque eles são fiéis ao Vaticano num período onde se prega o chamado regalismo, que é a obediência, uma subordinação total ao governo secular, ao poder temporal, ao poder dos monarcas, no período chamado do absolutismo. O absolutismo, o monarca encarnava o poder total. Inclusive, nesse período no Brasil, quem pagava o sustento, né, dos monges ou dos sacerdotes era o Estado. Era o Estado. O dízimo era estatal. Então, não tinha lugar nesse pensamento, né, regalista para a Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola. Então, por isso, Marquês de Pombal vai expulsá-los daqui, porque Marquês de Pombal ele é um regalista. Então, ele é submetido ao poder temporal, secular, a partir da investidura do monarca, né? Eu vi uma pesquisa, professor, que diz que devido à expulsão dos jesuítas do Brasil, a Inquisição não fez mártires no Brasil, porque os jesuítas foram, inclusive depoimento de um padre, que os jesuítas foram instrumentos do Papa para saber aonde tinham pessoas que não pensavam de acordo com o catolicismo. A Companhia de Jesus é uma companhia criada
justamente como resposta à difusão do protestantismo e, sobretudo, para garantir os espaços da igreja aqui no Novo Mundo. Aqui no Novo Mundo. Então, a grande atuação dos jesuítas foi aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, já estendeu muito nosso tempo por aqui. Essa primeira proposta de estar trabalhando a partir do grande tema das ordens monásticas, eu deixarei algumas atividades na plataforma. Se vocês conseguirem entrar, eu penso que agora todos estão conseguindo, né? Tá tudo ok. Bom, tá bom. O que eu quero pontuar com vocês aqui, que nem tudo são representações negativas. Eu disse para vocês que, querendo ou não, as ordens monásticas marcaram alguns fenômenos importantes no Ocidente, como, por exemplo, a preservação de grande parte da tradição clássica. E não só, vocês assistiram O Nome da Rosa e perceberam, e aquele filme foi assessorado pelo Jacques Le Goff. Quando você abre o filme, na legenda, logo no início, você tem lá, Jacques Le Goff foi assessor para confecção da peça, e o grande Umberto Eco, né, era uma figura extraordinária, falecido recentemente, um grande semiólogo e escritor italiano. Ele é de uma grandeza extraordinária. Então, a peça tem uma certa fidelidade às representações da história, e nós percebemos lá que essas representações são comportadas na peça. O que você vê que não só a Bíblia, as Escrituras, mas obras clássicas da Antiguidade são preservadas a partir da tradição monástica. Nós temos lá uma inclinação para os estudos, para a erudição. Se você tem acesso aos processos educacionais formais, a partir da faculdade ou do ensino superior, muitos de vocês já têm. Silvana, eu sei que tem ensino superior, Luiz tem, né? Selene, tantos outros. Vocês participaram desse processo. Então, isso é uma herança medieval. Então, nem tudo é trevas, nem tudo é trevas. Então, a universidade é uma instituição medieval. Tá? A valorização de determinados saberes, da erudição. A teologia, ela prima pela erudição. Vocês estudarão grego, estudarão hebraico. Vocês estudarão grego e hebraico, alguns já fizeram. A Selene já fez disciplina de grego e hebraico. Então, querendo ou não, nós carregamos as representações de um passado teimoso em passar e que é, em grande medida, herdeiro. Né? Tem heranças medievais, sobretudo da vida no claustro. Pessoas, vou me despedir de vocês, está prolongando. Tá bom? Tá bom. Um abraço do professor. Nos encontramos na próxima semana. Obrigada. Obrigada. Valeu.